Valeu, obrigado. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 até o 44. Eu vou ler o texto completo, depois nós vamos pautando alguns pontos. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: Mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Quando notaram que ela levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele não abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu,
com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Clamamos, Deus, que o Senhor fale conosco essa noite, Pai. Nós cremos, Deus, que o Senhor é poderoso. Nós cremos que o Senhor pode fazer coisas impossíveis para nós. Então, pensando nisso, Deus, nós queremos colocar nosso coração à tua disposição para que o Senhor nos molde de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, intitulei essa mensagem de lições do sofrimento. O sofrimento sempre nos ensina muitas coisas. E nós vamos ver aqui como o sofrimento ensinou algumas coisas para essa família. O que acontece quando o sofrimento chega na vida daqueles que seguem Jesus, naqueles que servem Jesus, na vida daqueles que são cristãos, que são filhos de Deus? Então nós vamos ver aqui um momento difícil dessa família e algumas reações quanto a esse sofrimento. Esse milagre é o 7º milagre que João relata. O Evangelho de João relata apenas 7 milagres. E a ressurreição de Lázaro é o 7º. No capítulo 2, João relata a transformação da água em vinho. No capítulo 4, Jesus cura à distância o filho de um oficial. No capítulo 5, ele cura um paralítico que estava paralítico por 38 anos. No capítulo 6, ele faz a multiplicação dos pães e ele também anda sobre as águas. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E no capítulo 11, aqui, ele ressuscita Lázaro. Esse, com certeza, um dos maiores, ou o maior, provavelmente, milagre de Jesus na terra durante seu ministério. E o último milagre. O último milagre, né, isso aqui era a última semana de Jesus, provavelmente bem perto da crucificação. E qual é o propósito de um milagre? Esses milagres que João relata, ele tem o propósito de mostrar que Jesus é Deus. Simples assim, Jesus é Deus, porque ele faz coisas que são impossíveis. Isso é milagre, né? Realização de coisas impossíveis. Mas homens podem fazer milagres, mas todos esses milagres apontam que Jesus realmente é Deus, que Deus estava com ele. Então, e cada um desses milagres demonstram algo que realmente só Deus poderia fazer. Quando ele manipula a natureza, quando ele desafia as leis da física, da gravidade, andando sobre as águas, quando ele transforma elementos, água em vinho, é algo que não se transforma num instante, se transforma em muito tempo. Então, quando ele multiplica matéria, quando ele multiplica pão, matéria não se multiplica. Então, ele desafia todas essas leis da física e tudo mais. Ele também mostra que ele é Senhor sobre a fraqueza, sobre a fraqueza humana, sobre nossa finitude, sobre nossa miséria. Porque ele cura o paralítico, ele cura o filho do oficial, ele cura o cego. Então, ele é Senhor sobre a saúde, sobre as nossas doenças, sobre nosso corpo. Mas esse último milagre mostra que ele é Senhor também sobre a morte. Ele é Senhor, ele está acima da morte. Então, o milagre final é contra o inimigo final, a morte. E ele demonstra que ele é Deus e que nem a morte pode detê-lo. A gente costuma falar que para tudo tem solução, menos para a morte, né? A gente ouviu essa citação desse ditado popular ontem. Para tudo tem um jeito, menos para a morte. Não para Jesus. Para Jesus, até para a morte existe um jeito. Até para a morte existe uma saída. Então, pensando nisso, eu já quero deixar algo bem simples e bem claro, irmãos. Nada é impossível para Deus.
Nada, nada, nada é impossível para Deus. Quando nós lemos a palavra, nós temos que ter isso em mente, que nada é impossível para Deus. Lucas 1, 36, 37, tem o slide aí, diz assim: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então, irmãos, com isso em mente, vamos meditar nessa palavra. Nada. Sabe o que você acha bem difícil? Que não, isso não vai acontecer. Nada é impossível para Deus. Talvez você não precise ressuscitar um morto de verdade, mas talvez você precise ressuscitar seu casamento, ressuscitar a sua comunhão com Deus, aquela paixão pelo Senhor que você tinha. Talvez você precise, não sei. Eu só quero dizer que nada é impossível para Deus, eu só sei disso. Nada é impossível para Deus. Amém? Então vamos ao texto, versículo 1 diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Lázaro, ele aparece poucas vezes na palavra, na Bíblia, aparece umas 3 vezes, e ele nunca fala nada. Você não ouve nenhuma palavra de Lázaro. E ele era de Betânia, essa cidade que era próxima de Jerusalém, onde morava também com sua irmã, Marta e Maria. Então, esses 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, era uma família que conhecia, família de amigos de Jesus. E olha só o que aconteceu. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Lázaro ficou doente. É o que acontece normalmente. As pessoas ficam doentes. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Isso aconteceu no capítulo 12. Você vai ver na sequência esse fato quando Maria se prostra aos pés de Jesus, quebra o perfume, enxuga os pés dele com os seus próprios cabelos. João está falando isso de algo que vai acontecer depois. Está falando na perspectiva de quem já viu tudo isso, né? Versículo 3 diz assim, tem o slide do versículo 3 aí. Diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu acho muito interessante essa frase, esse apelo das irmãs de Lázaro para Jesus. E a gente pode tirar várias lições só dessa pequena frase que elas falam. Elas mandam um recado para Jesus. Jesus estava em um lugar bem distante, um lugar a 1 dia de distância de viagem, e elas mandam esse recado: Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Então a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que Jesus tinha amigos. Jesus, ele não era aquele tipo de pregador superstar, que não se envolvia com o povo, que não deixava ninguém tocar nele, que não comia com as pessoas. Não, Jesus, ele tinha amigos. E eu acho interessante, imagino que quando Jesus sentava com as pessoas, com uma amizade comum, o que ele conversava, né? Eu acho muito interessante. Jesus, sim, tinha tempo para amizades. Jesus era um cara muito ocupado. Mesmo assim, ele tinha tempo para a amizade. Isso é algo bem importante. Por mais ocupado que você esteja, você precisa de amizade. Nós não podemos viver sem amigos, sem pessoas para compartilhar, sem pessoas para orar juntos. Então, por mais ocupado que você esteja, você precisa. E Jesus era o cara provavelmente mais ocupado que já existiu. Sempre tinha alguém atrás dele. Mesmo assim, ele teve tempo para amizades, ele não se isolava. Mas essa pequena frase, ela me dá uma grande lição de oração também. Primeiro porque olha o que elas falam. Senhor, aquele a quem tu amas, aquele a quem amas está doente. Elas não falam o seguinte, aquele quem ama o Senhor está doente, mas aquele a quem o Senhor ama. E o que isso quer dizer? A base de todo apelo deve ser o amor de Deus, não o nosso amor por Ele, o amor dEle por nós.
Porque você não pode chegar diante de Deus falando, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, né? Então faz isso aí por mim. Porque hoje você ama, mas o nosso amor é inconstante. Nós não somos fiéis como Deus é fiel. Mas nós devemos confiar somente no amor e na graça do Senhor. Então, quando nós fazemos esse tipo de apelo, Senhor, o Senhor ama o fulano, então então isso, simplesmente apresentando, essa é a base de qualquer apelo, o amor do Senhor. O amor do Senhor, porque o amor de Deus é constante, incondicional, invariável e sem fim. Agora o nosso amor não. Então a base de qualquer apelo de oração nunca pode ser o nosso amor por Ele, mas sim o amor dEle, a graça dEle por nós. O que mais eu aprendo com esse pedido das irmãs? Elas não dizem o que Jesus deve fazer. Elas simplesmente o quê? Senhor, está acontecendo isso aqui, Aquele a quem amas está doente. E a nossa oração também deve ser assim. Nós não devemos ordenar, determinar, declarar em nome de Jesus não. Você acha que você é o conselheiro de Deus, por acaso? Claro que não. Então, nossa oração nunca deve ser desse tipo. Senhor, eu ordeno em nome de Jesus que o Senhor faça aquilo, eu determino que isso aconteça, e eu declaro que... Não, você não sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Então, elas fazem isso. Simplesmente apresentam, Senhor, aquele a quem amas está doente. Nossa oração deve ser assim. Senhor, essa situação está diante do Senhor, ou aquela situação, faça o que o Senhor achar melhor. E assim deve ser o nosso apelo. Então, o Senhor sabe melhor do que nós, o que nós mesmos precisamos. Então, o nosso apelo deve ser assim, apenas entregar a situação e confiar na soberania de Deus. E outra coisa que a gente aprende com esse pedido é que coisas ruins acontecem com os filhos de Deus. Isso é um fato, infelizmente. Mas coisas ruins acontecem com os filhos de Deus. Acontecem com os amigos de Jesus. Então, eles eram íntimos de Jesus, essa família. Eles estavam ali, pertinho de Jesus. Mesmo assim, acontece algo ruim com eles. Isso é fato. E eu sei que muitas vezes a gente se questiona por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas. Essa é uma pergunta que nunca cala na nossa mente. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E você já deve ter conversado com algum ateu que já deve ter te falado isso. Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Então Deus quer que aconteçam coisas ruins, então Ele não é bom. Então, se Ele não pode evitar que as coisas ruins aconteçam, Ele não é todo poderoso. Então, se Ele sabe e quer, então Ele é malvado. É uma pergunta difícil, mas não é uma pergunta completa. Não é uma pergunta completa. A verdade é, existe alguém bom? Não existe ninguém bom. Então, a pergunta correta é, por que coisas boas acontecem para pessoas más? E Deus é soberano, Ele sabe o que deve acontecer, e nem tudo é legal o que acontece. Então, às vezes, nós somos cristãos, mas nós não temos nenhuma imunidade contra tragédias, né? Se acontecer um tsunami, vai morrer cristão e vai morrer ateu e vai morrer todo mundo. Se tiver um terremoto, se tiver uma praga, uma doença, cristão morre de câncer. Nós não temos nenhuma imunidade contra coisas ruins. Então, essas coisas acontecem. A gente tem que saber que Ele é Deus mesmo assim, continua sendo, independente de qualquer coisa. E Jesus nos chama de amigo. Né? João 15,15 diz que Jesus diz: eu já não chamo vocês de servos, mas os chamo de amigos. Então, Jesus nos chama de amigos. Mas, em João 16, o capítulo seguinte, ele diz: no mundo tereis aflições.
Então é uma promessa para os amigos de Jesus. Nós teremos aflições, nós teremos sofrimento nesse mundo. Mas ele diz, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, irmãos, o sofrimento faz parte da nossa vida. Agora, como é que a gente lida com o sofrimento? A gente questiona a Deus e pergunta, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Vamos em frente. Ao ouvir isso, Jesus disse, versículo 4, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus, ele recebe o recado e fala, não, essa doença aí não vai acabar em morte, mas é para a minha glória, eu vou ser, o Filho de Deus vai ser, o Deus vai ser glorificado através disso. Então, o propósito de Deus permitir a doença ou coisas ruins que acontecem com a gente, sempre é glorificar a Deus. O propósito é mostrar a sua glória. E Deus demonstra, nós vamos ver que Ele demonstra a sua glória com uma cura, mas Ele pode demonstrar até com uma ressurreição, como vai ser o caso. Então, todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida têm o seguinte propósito: glorificar a Deus. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Eu preciso falar uma coisa. Você sabia que o propósito da vida não é ser feliz? O propósito da nossa vida não é ser feliz. Eu posso parecer um pouco pessimista ou dramático falando isso, mas é fato. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. O propósito da nossa vida não é ser feliz. Eventualmente nós somos felizes, nós cremos em Jesus, nós encontramos contentamento nele. Isso sim, agora, o propósito final da nossa vida não é ser feliz. E acontece o seguinte, quando a gente não tem essa compreensão de forma correta, é isso que traz muita frustração para a nossa vida, muito desapontamento, porque nós achamos que o propósito da vida é ser feliz. E quem diz o que é ser feliz? Eu vejo todo mundo casado, então deve ser isso que deve ser felicidade. Então, se eu não estou casado, eu não estou feliz. Eu vejo que todo mundo tem filho e eu não tenho. Então, não sou feliz. Eu vejo que todo mundo consegue comprar uma casa ou um carro. Então isso deve ser felicidade. Eu não tenho, eu não sou feliz. Mas nada disso é o propósito da vida. O propósito final da vida é apenas glorificar a Deus. Se essas coisas acontecerem, bem. Se não acontecerem, amém. O propósito da vida deve ser agradar a Deus. E nem tudo vai dar certo na vida. Romanos 8, 28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas esse versículo não está dizendo que vai estar tudo certo, que tudo vai acontecer sem choro, sem tristeza. Tudo coopera sim, as situações difíceis cooperam para o nosso crescimento, o sofrimento, o desemprego, tudo isso coopera para o nosso sofrimento. Todas as coisas cooperam para o nosso crescimento, para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não quer dizer que vai dar tudo certo, pelo menos na nossa perspectiva. Então, irmãos, a gente precisa saber bem disso. O propósito da vida não é ser feliz. Deus, ele está muito mais preocupado com o nosso crescimento, com a nossa maturidade, do que com o nosso conforto, do que com o nosso bem-estar. Então, se precisar de uma doença para que você se achegue perto dele, se precisar do desemprego para que você achegue perto dele, isso é bom. Isso coopera para o teu próprio bem, pode ter certeza. Versículo 5 diz: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E é interessante esse versículo, né? Porque diz ali no começo, Jesus amava essa família, amava os 3. No entanto, o que ele fez? Permaneceu 2 dias onde ele estava. A viagem desse mensageiro é uma viagem de 1 dia até onde Jesus estava.
Então ele chegou um dia, recebeu a notícia, ficou mais 2 dias. Então somam aí 3 dias. E Jesus fica ali. E às vezes isso acontece com a gente. Jesus recebe nossa oração, né? Ele recebe nossa oração, mas não responde. E fica, às vezes, muito mais do que 2 dias para responder, ou simplesmente não responde. Então, você imagina que, às vezes, a gente tem que lidar com esse silêncio de Deus, esperar o tempo de Deus, porque a gente quer as coisas imediatas, mas Deus tem o próprio tempo dele. Agora, imagina bem a agonia de Marta e Maria. Elas conheciam bem, sabiam que Jesus poderia resolver esse problema, mas elas mandam esse recado para Jesus. Como eu falei, um dia de viagem e não existia o WhatsApp. Não existia o WhatsApp para mandar na hora, né? Se existisse, Jesus ia ser daqueles que visualiza, mas não responde, sabe? Né? Eu acho que Jesus seria desses. Mas não tinha WhatsApp. Então tinha que mandar o cara andando, um dia andando, para chegar lá e falar que Lázaro estava doente. Então, nesse tempo, um dia, Lázaro vai piorando, e elas pensam, caramba, será que vai dar tempo do mensageiro ir, voltar, e Lázaro vai piorando, e o mensageiro precisa trazer Jesus logo, e acontece o quê? Lázaro morre, tarde demais. Lázaro morre, imagina choro, pranto, luto, as pessoas chorando, e, enfim, toda aquela tristeza pela morte de Lázaro. No dia seguinte, volta o mensageiro sem Jesus, porque Jesus ficou 2 dias lá, então o mensageiro volta sozinho, sem Jesus. Imagina o que elas perguntaram para o mensageiro. E aí, cadê o mestre? Por que ele não veio? Eu dei o recado lá, mas ele preferiu continuar lá onde ele estava. Então, essa pergunta, né? Poxa, mas será que elas pensaram, caramba, o mestre poderia ter vindo, curado, mas não veio? Será que ele não se preocupa tanto com a gente? Será que ele não ama tanto a gente assim? Né? Ou você nunca pensou isso? Nunca pensou isso? Caramba, será que Jesus se preocupa mesmo assim comigo? Porque meu vizinho pede no dia seguinte e recebe, meu vizinho tem aquilo e o irmão tem aquilo e está tudo dando certo para todo mundo e para mim não. Será que Jesus esqueceu de mim? Irmãos, Ele está no controle. Se Ele parece estar demorando, Ele não está. Ele está fazendo as coisas no tempo dEle. Se você acha que Ele esqueceu de você, pode ter certeza. Olha aqui, ó. Ele não esqueceu de você. Ele está vendo tua situação. Se você está sofrendo, Ele não te deixou de lado, Ele não te esqueceu. Ele está deixando apenas o sofrimento te ensinar. Ele está com você. Ele não está longe de você. Então, elas ficam nessa agonia e Jesus, o mensageiro volta sem Jesus. E essa situação difícil que todos nós estamos passando, que podemos estar passando ou não, ou que já passamos, ou que ainda vamos passar, toda essa situação nos leva para mais perto de Deus, nos ensina algo. Como eu falei, Deus está muito mais preocupado com a nossa comunhão com Ele, com o nosso crescimento, com a nossa maturidade, do que com o bem-estar, do que com tudo certinho, do que com o seu conforto. Só que a gente não quer isso, a gente não quer sofrimento, né? Como Paulo, quando pede para que o Senhor tire aquele espinho na carne, Paulo fala, roguei ao Senhor 3 vezes para que tirasse esse espinho da carne, mas Deus disse o quê? Minha graça te basta. Então o Senhor talvez esteja dizendo isso também. Quer parar de sofrer? Minha graça te basta. Só isso. Minha graça te basta. E quando eu leio esse versículo, eu me pergunto, mas
por que o Senhor esperou? Será que se o Senhor fosse lá e curasse a doença, também não seria glorificado? E Jesus esperou porque ele sabia que Lázaro ia morrer. Então, sim, ele deixou a situação acontecer de propósito. Por quê? Porque ele é soberano. A gente precisa crer e confiar na soberania de Deus. Ele sabia que Lázaro ia morrer, então ele esperou um pouco. Porque ele seria muito mais glorificado com a ressurreição do que com uma simples cura. Então ele esperou. E, poxa, mas no comecinho do versículo diz lá, ó, Jesus amava. Jesus amava ele. E quem ama, a gente não tem isso na cabeça, que a pessoa que ama vai poupar do sofrimento? A gente tem isso na cabeça, né? Se você tem filho, você quer evitar todo o sofrimento possível para ele, não é? E a gente acha que amar é isso. Não, vou evitar todo o sofrimento possível. Então, quando ele vai botar o dedinho na tomada, você não deixa, para ele não tomar um choque, né? Mas experimenta deixar. Ele vai doer um pouquinho o choque, né? Mas ele não vai mais fazer. Brincadeira, não façam isso não, gente, tá? Vou falar que eu estou dando um conselho aí, um conselho ruim, né? Conselho tutelar vem me pegar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a gente tem essa tendência de querer proteger e acha que como Deus ama, se Deus ama, vai me proteger do sofrimento. E se eu estou sofrendo, então Deus não me ama. Ou então eu devo estar em pecado, ou então eu devo estar em dívida, eu fiz alguma coisa errada. Não. O sofrimento, Deus está usando o sofrimento para te ensinar alguma coisa. Versículo 7 diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Porque Jesus está dizendo o seguinte: a preocupação dos discípulos era que Jesus fosse pego e morresse. Mas Jesus está falando o seguinte: não chegou a minha hora ainda não chegou, simplesmente. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso irmão Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha lhe falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então Jesus usa esse símbolo, né, da morte como o sono. E é como um sono para nós. Nós que cremos em Jesus, vamos simplesmente dormir e acordar com o Senhor. E os discípulos não entenderam muito bem, né? O cara, vai fazer uma viagem de 30 quilômetros só para acordar o cara, né? O Evangelho, ele é um grande registro de como os discípulos não conseguem entender as coisas que Jesus fala, né? Não cai a ficha deles. E Jesus fala então, versículo 14. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Vamos até ele. Então, o propósito desse milagre é o quê? Jesus está dizendo: para que vocês creiam. O evangelho é escrito para quê? Para que nós creiamos. E o propósito desse milagre é para que creiam. Versículo 16: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. 17: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Então olha só, faz a conta comigo. Marta e Maria pedem para o mensageiro avisar Jesus, 1 dia de viagem. Jesus fica 2 dias no lugar. Quando Jesus vem, Jesus tem que fazer 1 dia de viagem, certo? 4 dias. 4 dias de viagem. 4 dias até que Jesus chegasse. 4 dias que Lázaro já estava morto. E tudo isso foi realmente propósito de Deus. Havia uma superstição, uma crença entre os judeus que até o 3º dia um morto poderia ressuscitar. Até o 3º dia a alma, o espírito daquele morto estava ali ao redor. Mas a partir do 4º dia seria impossível alguém ressuscitar. Então, existia essa crença. E Jesus, então, faz o 4º dia. 4º dia já começa a decomposição, né? Então,
fedia já, e na cabeça do judeu realmente era algo impossível. Mas como eu falei no começo, não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Versículo 18. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Então essa fala de Maria não é uma fala de reclamação. Pô, Senhor, se estivesse aqui não teria acontecido. Não, ela está simplesmente demonstrando fé em Jesus. E fala: agora mesmo o Senhor pode dar qualquer coisa que tu pedires. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. E ela não entende bem, fala: tá, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eles já tinham essa crença mesmo, né, que da ressurreição no último dia, como nós temos até hoje. Versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então o que Jesus diz? Eu sou a ressurreição e a vida. E no Evangelho de João também tem 7 vezes que Jesus declara figuradamente: eu sou. Vou listar aqui rapidamente. No capítulo 6 ele fala: eu sou o pão da vida. No capítulo 9, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Também no 10 ele diz que ele é o bom pastor. No 11 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. No 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então aqui ele está declarando fazendo uma dessas declarações, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não diz: eu tenho a ressurreição e a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então quem tem Jesus tem a ressurreição e a vida. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Então Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Na Bíblia existem vários casos de ressurreição, né? Uns 10 mais ou menos, né? Alguns no Antigo Testamento, a maioria no Novo Testamento, alguns em Atos, 2 em Atos. Mas todas essas pessoas que ressuscitaram, depois de um tempo, morreram. Mas Jesus, ele que é a própria ressurreição, ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então, ele é a própria ressurreição, ele é a própria vida. Então, para aquele que crê, para nós que cremos, para você que crê em Jesus, a morte ela é apenas uma passagem para a vida eterna. Você fecha o olho e, num piscar de olhos, está com o Senhor para sempre. Mas para quem não crê em Jesus, experimenta a morte eterna, separação eterna de Deus. Então, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ou seja, viverá para sempre. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, ou seja, não vai sofrer a morte eterna. Então, bem simples, quero dizer agora, se você não crê em Jesus ainda, creia hoje em Jesus e receba essa vida eterna. E ele pergunta então para Marta: você crê nisso? E ela responde, 27, sim, Senhor, tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Essa declaração dela é simples, mas muito profunda. Eu creio que tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo, que foi profetizado, que todos nós esperamos. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que foi ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo
Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Maria é um personagem muito interessante, porque 3 vezes que ela aparece na Bíblia, as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Primeiro, lá em Lucas 10, você vê que ela se senta aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Jesus. Aquele episódio que Marta, essa irmã dela, está ocupada, atarefada, fazendo coisas para Jesus, mas ela prefere o quê? Ficar sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Aqui em João 11, ela se lança aos pés de Jesus por causa de tristeza, da dor, da perda do seu irmão. E no capítulo 12, ela se lança aos pés de Jesus em adoração. Então é um personagem bem interessante. Poucas palavras nós podemos observar dela, mas toda vez que ela aparece, ela está sempre nos pés de Jesus. E nesse momento de sofrimento, ela vai para onde? Para os pés de Jesus. Irmãos, não existe melhor lugar para você estar quando você está sofrendo que não seja aos pés de Jesus. Quando você está sofrendo, não adianta reclamar com o vizinho, não adianta reclamar com a outra pessoa, não adianta... vá para os pés de Jesus. Quando você estiver sofrendo, estiver passando por uma situação difícil, o melhor lugar que você pode estar é nos pés de Jesus. E foi isso que Maria fez. E Maria diz o quê? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Exatamente a mesma coisa que Marta falou, não é? Interessante. Eu acho que elas conversaram, né? Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Blá, 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 né? Não sei, eu acho que com certeza elas conversaram antes disso, porque as duas falaram a mesma coisa. Versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Esses 3 versículos aqui são bem interessantes, como eles demonstram a natureza humana de Jesus, como ele era um homem que sentia dor, que sofria, que ficou triste. Né? Jesus, primeiro diz que ele se agita, se perturbou no espírito, né? E depois ele chora. E você imagina um choro de quem perdeu um amigo. Então eu imagino que Jesus chorou para valer, né? Esse versículo é um dos menores, né? E um dos mais profundos, porque Jesus chorou, eu acho que ele chorou para valer mesmo, como quem perde um amigo. Se você já teve essa experiência, você sabe o que é chorar por causa de um amigo. Então Jesus chora. Eu imagino que ele chorou para valer mesmo. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas outros disseram, podia ter curou o cego lá e tal, e poderia ter evitado que esse homem morresse, né? Sempre tem essas pessoas que vão criticar Jesus, e às vezes a gente pensa assim também, né? Poxa, Jesus fez isso, por que não poderia ter feito isso? Jesus fez aquilo com fulano, por que não fez isso comigo? Então que a gente não age assim, que a gente simplesmente confie no Senhor. Outra vez, Jesus profundamente comovido. Quer dizer, Jesus não estava só aquela lagriminha, não. Ele estava profundamente comovido, chorando mesmo. O que ele faz? Ele vai até o sepulcro, que era uma gruta numa pedra colocada na entrada. O que Jesus fala? Tirem a pedra. E eu acho interessante isso, porque Jesus já estava, vamos dizer assim, para fazer um milagre, poderia fazer um milagre mais fantástico, né? Fazer a pedra flutuar, alguma coisa assim, mais dramático, né? Estava fazendo um milagre mesmo, já poderia fazer algo mais interessante. Mas olha só, Jesus ele faz o milagre, mas o que nós podemos fazer, ele deixa para nós fazermos, né? Jesus faz milagre. O que a gente não pode fazer, ele faz. Mas o que nós podemos fazer, ele deixa com que a gente faça. Isso é bem interessante. Porque era uma pedra grande, uma pedra de 1 tonelada ou mais, ele pede, tirem a pedra. Então, irmãos, o Jesus ele faz milagres, mas o que ele pode contar conosco, ele conta. Ele faz o milagre da salvação, que é o maior milagre, mas ele conta com que a gente vá e pregue.
porque isso nós podemos fazer. Nós não podemos salvar, mas nós podemos pregar. Então, ele conta com a gente para isso. É um exemplo. Então, o que ele pode contar com a gente, ele conta. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus disse: eu não te falei que se você cresce, você ia ver a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Eu acho muito interessante essa oração, porque se eu estou ali prestes a orar para alguém ressuscitar, eu não sei como é que ia ser minha oração. Não sei se você já orou para alguém ressuscitar. Eu nunca fiz isso ainda. Mas eu acho que eu ia fazer uma oração, né? Senhor, em nome de Jesus, ia fazer uma oração muito fervorosa, ou pedindo, sei lá, ou de repente prometendo alguma coisa. Eu nem imagino. Mas é interessante a oração de Jesus. O que ele faz? Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu me ouviste. Ele agradece. Então, a pedra removida, Jesus tendo feito essa oração, Jesus bradou em alta voz. Jesus deu um grito mesmo. O que ele disse? Lázaro, venha para fora. E eu ouvi várias pessoas já dizendo sobre esse texto, que Jesus fala isso, Lázaro, venha para fora, porque se ele falasse simplesmente, venha para fora, todos os mortos que estivessem ali iam ressuscitar também, né? Ele queria ressuscitar naquele momento só Lázaro. Então ele fala, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, versículo 44, engraçado isso, né? O morto saiu, ele já não estava mais morto, né? Mas diz aí, o morto saiu. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Tipo uma múmia, né? Embalsamado, mumificado. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, mais uma vez, Jesus conta com aqueles que estão ali, ó, tirem as faixas dele, tirem toda essa roupa de morto dele, e deixem ele ir. Agora ele não é mais um morto. Então não pode estar com essas roupas, essas faixas. Tirem isso dele. E é isso que a gente faz também com aquela pessoa que recém se converteu, né? Por exemplo. Ela ainda carrega esses traços da sua vida morta. Né? Cabe a nós acompanhar, discipular, instruir, ensinar. E Jesus conta com isso também. Jesus ele faz os maiores milagres, o que é impossível para nós. Mas o que nós podemos fazer, ele deixa para que a gente faça. E eu acho interessante o paralelo de Lázaro, fazer um paralelo conosco. Eu quero ler João 12, o capítulo seguinte. Tem aí, ó, o versículo 1 e 2. Depois de tudo isso ter acontecido, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Lázaro, esse ex-morto, agora que foi ressuscitado, está ali agora sentado à mesa com Cristo. E é interessante um paralelo que nós podemos fazer. Se você ler em Efésios 2, lá diz que nós estávamos antes mortos em nossas transgressões, iniquidades, mas Cristo nos deu vida e hoje nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Está em Efésios 2, do 1 ao 10, você pode ler, é um texto que eu amo. Então, você pode fazer esse paralelo com Lázaro. Lázaro morto, foi ressuscitado por Cristo, agora está assentado com Ele. Nós também estávamos mortos nas nossas transgressões, nossos pecados, na nossa vida antiga, mas Deus nos deu vida. Temos vida em Cristo e agora estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Amém? Bom, eu quero só recapitular algumas aplicações para nós concluirmos. Bom, gente, primeiro, bem simples, Jesus tinha amigos. Isso é algo bem interessante, algo que a gente precisa pensar. Nós não podemos
seguir na caminhada sem estar com nossos irmãos. Às vezes a gente está aqui nessa rotina de ministério, ou frequentando a igreja, mas a gente precisa de amigos, confidentes, pessoas que nós podemos contar para orar conosco, para nos corrigir, para nos ensinar. A lição sobre a oração, nós precisamos fazer o nosso apelo com base no amor de Deus e sem dizer o que Ele deve fazer. Quando você orar, não tenta dizer o que Deus deve fazer. Ele sabe o que Ele deve fazer. Simplesmente apresenta a situação, confia no amor dEle e vai. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Pois é, te dei uma má notícia hoje. O propósito da vida não é ser feliz. Mas sim, o propósito da vida é glorificar a Deus. Então, seja o sofrimento, seja o que for que você estiver passando, que isso sirva para glorificar a Deus. Então tenha isso em mente, confie na soberania do Senhor. Ele sabe o que está fazendo, Ele não te abandonou, Ele não te deixou sozinho. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Todos nós que temos Jesus, temos a vida. E quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Isso é algo tão bom de sabermos, né? Algo tão simples, mas é bom nós lembrarmos disso sempre. Nós temos a vida eterna em Cristo. Ele conta conosco. Ele faz os milagres, Ele faz o que é impossível para você. O que você pode fazer, Ele deixa. Então, nós precisamos nos mover e agir também. E por último, nada é impossível para Deus. Foi o que eu falei bem no comecinho e falo finalmente. Irmãos, nada é impossível para Deus. Então pense, seja qual for a situação que você precise, seja o que for que precisa ressuscitar na sua vida, nada é impossível para Deus. Se você crer, confiar, apresentar a situação diante do Senhor, Ele é soberano, Ele sabe o que vai fazer. Ele vai fazer o milagre, mas Ele também deixa com que você faça o que é possível. Então Ele pode fazer sim um casamento ressuscitar. Isso realmente é um milagre, mas você precisa fazer alguma coisa também. Ele pode fazer o teu amor por Ele ressuscitar, mas você precisa buscá-lo. Ele pode fazer muitas coisas brotarem novamente. Ele pode trazer coisas que você acha impossível. Ele pode fazer coisas que realmente são impossíveis para nós. Então, seja o que for, nada é impossível para Deus, né? E é algo que a gente sabe muito bem intelectualmente, porque a gente lê a Bíblia, a gente lê a palavra de Deus, e a gente vê tudo o que Ele faz, e realmente nada é impossível para Deus. Mas eu vou te fazer a pergunta que Jesus fez para Marta. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que eu posso fazer qualquer coisa? Você crê que nada é impossível? Amém? Senhor, nós queremos te agradecer.